Então, galera, a gente já conversou aqui sobre a questão da aceitação ou não de uma resposta de Deus. A gente conversou também sobre uma não resposta de Deus, que na verdade pode ser uma resposta e às vezes a gente não entende. Mas tem uma outra questão aí que talvez seja mais polêmica, mais complicada. Eu me lembro que uma vez conversando com um amigo meu, eu falei assim, cara, eu acho que Deus me respondeu isso positivamente. Ele falou, como você tem certeza disso? Então, como é essa questão? Como a gente saber, né, se Deus respondeu um sim ou um não pra gente? E como a gente ter certeza disso? Irmã Tissadê. Vamos lá. Então, é complicado eu tentar expressar pra vocês a minha experiência de fé, porque é isso, a sua fé é sua. O jeito que Deus conversa com você, se relaciona com você, anda com você, provavelmente pode até ser que seja igual ao que ele faz com a outra pessoa, mas é muito seu, é difícil eu explicar pra você, mas o Espírito Santo de Deus fala dentro de mim que Deus se manifesta pra mim. Então, essa pergunta é difícil. Talvez você que está ouvindo o nosso podcast tá falando assim, eu queria saber como é que eu sei se essa resposta é de Deus. Querido amigo, o que eu tenho pra te dizer é... João 10, 27 fala assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Cara, pra gente saber quem tá falando com a gente precisa conhecer quem tá falando com a gente. A ovelha só segue a voz do pastor que ela conhece. Se outro pastor de ovelha, tão bem treinado quanto o seu pastor, gritar do lado dela, ela não vai seguir, ela segue a voz do pastor dela. Então eu acho que um primeiro direcionamento pra você que chegou nesse podcast querendo saber se Deus está te respondendo é: você conhece a voz do seu pastor, cara? E o pastor aqui que eu tô falando é Cristo, é Jesus, é o nosso Deus que nos responde. E uma outra direcionamento que eu acho que é importante é a gente entender se aquela resposta tá coerente com a palavra de Deus. Isso que você acha que Deus te respondeu vai de encontro com o que tá na Bíblia? Faz sentido? Não faz sentido? Não tem nada a ver? Isso tudo precisa ser levado em consideração. E a paz? Quando é Cristo que nos responde, no próprio Espírito Santo testifica no nosso coração que é Deus, mas a gente entende que aquilo é a vontade de Deus e aquilo traz paz, mesmo se for um não, como a gente falou. Verdade. Na primeira pergunta. Mesmo se for um não, você faz aquilo com paz, com tranquilidade, tendo certeza de que você está sendo guiado e orientado pelo próprio Deus. Então, Joque, sobre essa questão da gente ter certeza se Deus está respondendo um sim ou um não pra gente, você acha que isso é complicado? Olha, é bem difícil, porque às vezes quando você fala assim, saber se aquela é a resposta certa ou não, a gente pode querer pensar assim que vai vir uma voz de fora e falar assim, vai meu filho, é isso aqui mesmo, então não é por aqui. Pensa que é uma voz do além que vem e sopra assim no seu ouvido, é este o caminho, quando na verdade nem sempre é. Tem uma passagem em 2 Crônicas 22:18 que fala assim: porventura não está convosco o Senhor vosso Deus e não vos tem dado paz por todos os lados? Então assim, como a Tissa já tinha falado antes, quando você conhece o seu pastor, quando você está conectado com ele, quando você o busca, quando você o conhece e procura estar perto, não tem para onde correr. A resposta é certa e você é inundado por uma paz que somente Cristo pode dar. Detalhe, não é a paz humana, não é a paz que a gente conhece, é a paz que somente Cristo pode dar. Verdade, viu? Perfeito esse pensamento, porque a paz que vem de Deus é realmente uma paz única. Até porque Deus é único, né? Ele é o Criador de todas as coisas, é o Senhor soberano. Então, diante de tudo isso, Joel, fala pra mim sobre sims ou nãos aí de Deus assim. Como é que a gente vai ter certeza disso? Eu acho que, correndo o risco de repetir, que muitas vezes já foi dito, quando a gente tá em Cristo e a gente tá alinhado com a vontade dele, a gente pode ter certeza da resposta dele. A Bíblia é muito clara quando ela fala isso, que a gente tem diversas passagens que deixam claro o que a gente tem que fazer, que é clamar a Deus. Em Salmos, por exemplo, o salmista vai dizer que assim, os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. Aqui, Deus respondeu livrando das tribulações. Mas a gente também tem, novamente, o salmista dizendo, em Salmos 17:6, eu clamo a ti, ó Deus, pois tu me respondes. Inclina para mim os teus ouvidos e ouve a minha oração. A palavra-chave é clamo. Eu clamo a ti. Em Jeremias 33:3, clame a mim e eu responderei e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Novamente, clame. Então, se a gente está em Cristo, alinhado com a vontade dele, clamando a ele, não
tem segredo. A gente vai saber o que é que ele quer falar, a gente vai saber o que é que ele vai dizer, porque esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedimos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, ele nos ouvirá. E se sabemos que ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. 1 João 5,14. Então, é clamar a Cristo, mas também clamar e pedir o que está alinhado à vontade dele. Então, estando em Cristo, alinhado à vontade dele, a gente vai saber o que é que ele tem pra gente, o que ele vai responder pra gente. Perfeito, cara, muito bom. Eu, quando era mais garoto, assim, na época da adolescência, uma coisa que eu fazia muito era assim, se eu sair daqui pra ali, na rua, e acontecer isso, é porque Deus tá me respondendo sim. Se eu fizer isso... Eu acho que todo mundo já fez Eu acho que todo mundo fez isso. Olha, semana passada. Se até tal dia acontecer isso que é improvável, pode ter certeza que é um sim. E sabe o que aconteceu algumas vezes? Acontecia aquilo e eu falava, cara, não é possível que isso aconteceu, porque eu não queria um sim pra essa resposta aí. A chave aí. era pedir uma coisa absurda, difícil de acontecer. Exatamente, se aquela fruta né? cair, eu ganho 1 milhão. Exatamente. Se a vaca tossir, é a vaca... Então, assim, longe de mim falar que a forma como você se relaciona com Deus, a forma como você conversa com Ele, tem que ser a mesma para todo mundo. Mas eu acho que a resposta foi dada por vocês aí da melhor forma. A resposta é realmente, como a Joque falou, a paz que vem de Deus, né? Porque lá em Mateus 7, versos 7 e 8, ele vai falar, peçam e será dado, busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta, pois todo o que pede recebe. O que busca encontra e aquele que bate, a porta será aberta. Essa resposta aqui de Jesus, ele não está querendo falar que a gente sempre vai ter tudo que a gente quer. Na verdade, o que ele está falando pra gente é que quando a gente busca sinceramente a Deus, ele vai nos responder de maneira clara. Seja um sim ou seja um não. Então, às vezes a resposta ela pode não ser imediata, às vezes a resposta não é da forma como a gente espera, mas Deus, ele promete o quê? Guiar a gente, nos guiar em seu tempo, né? No tempo dele e a sua maneira. E com certeza essa paz vai vir durante esse tempo aí. Então é isso, galera. Que bate-papo show de bola, onde a gente pôde conversar aqui com muita profundidade sobre as coisas de Deus, né? E é muito bom a gente conversar sobre essas coisas. E sabe onde é que a gente vai conversar sobre isso também? No nosso acampamento, dias 13, 14 e 15 de setembro, no Rancho Pé do Peão, o tema A Resposta. Se você for ao nosso acampamento, se você estiver lá, você com certeza vai ser abençoado com esse tema e a gente vai aprender muito mais sobre Deus. Grande abraço, galera. Valeu. Tamo junto. Valeu.